Caros espectadores da tragédia humana, olhem ao redor. O mundo é um palco e todos nós somos atores. Mas, que ironia, não é? Aplaudimos os erros dos outros enquanto escondemos nossos próprios monstros sob o tapete. Cada crítica que fazemos é um eco de nossas inseguranças, um grito desesperado para que alguém olhe para fora, para longe do abismo que nos habita. Olhando nos olhos dos outros, esquecemos de encarar os nossos, que estão preenchidos com sombras que não queremos admitir. Essas máscaras que usamos, como se fossem armaduras, nos protegem do mundo, mas ao mesmo tempo, nos aprisionam. A necessidade de parecer perfeito, de exibir uma vida impecável nas redes sociais, é uma armadilha. Por trás de sorrisos forçados e poses ensaiadas, a podridão se alastra, como uma erva daninha que devora o solo fértil da autenticidade. Todos nós sabemos que, por trás da fachada, a vida é uma bagunça. Mas, ao invés de limpar a própria casa, preferimos apontar os dedos sujos para quem está ao nosso redor. E assim, criamos um ciclo vicioso. A crítica se transforma em um escudo, uma maneira de evitar olhar para dentro. Ao atacar o próximo, acreditamos que estamos nos elevando, colocando-nos em um pedestal ilusório, como se isso pudesse apagar nossas próprias falhas. Mas a verdade é que, quanto mais criticamos, mais nos afundamos em nossa própria escuridão. É um jogo perigoso, onde os perdedores são sempre os mesmos, nós mesmos. A hipocrisia nos consome. A cada palavra que sai de nossas bocas, uma parte de nós se despedaça. A verdade é que, ao julgar o outro, estamos apenas espelhando o que se passa dentro de nós. Nossos olhos se tornam janelas para uma alma dilacerada, e a crítica, essa arma de acreditamos ser poderosa, se volta contra nós como um bumerangue. O que deveria ser apenas um olhar sobre os erros alheios se transforma em um espelho que reflete nossas próprias misérias. E quando a poeira assenta, onde estamos? A solidão nos abraça como uma velha amiga, e percebemos que aqueles que criticamos se afastaram. Estamos cercados por um silêncio ensurdecedor, uma dor que nos invade, e que, ironicamente, criamos. A conexão genuína se perde em meio a um mar de julgamentos. O crítico se torna o isolado, preso em sua própria teia de descontentamento, incapaz de se libertar. A falta de autocrítica não é apenas um erro, é uma sentença de morte para a alma. O vazio existencial se instala, e a vida se transforma em um eco. Um eco de palavras vazias, de críticas que não sustentam nada, que não cultivam nada. E, no final, somos deixados com o quê? Um abismo de solidão. O que nos resta, se não confrontar a verdade? Uma verdade que, por mais dolorosa que seja, pode nos libertar. Por isso, aqui estamos, à beira do precipício, olhando para o abismo que criamos. É hora de parar de apontar dedos e começar a olhar para dentro. A podridão que vemos dos outros é apenas um reflexo da nossa própria fragilidade. E, se tivermos coragem, talvez possamos encontrar a força que vem da escuridão. O verdadeiro poder não está na crítica, mas na aceitação. A aceitação de que somos falhos, humanos, e que, no fundo, todos nós carregamos nossas próprias sombras. É preciso, então, ter a ousadia de encarar essas sombras, para que possamos finalmente transformar a podridão em algo novo. O orgulho é um veneno que escorre silenciosamente pelas veias da humanidade. Ele se disfarça de força, como um lobo em pele de cordeiro, sussurrando promessas de grandeza enquanto envenena a alma. Por trás dessa ilusão de superioridade, todos nós dançamos uma dança macabra, acreditando que estamos acima das fraquezas que nos cercam. Mas, quão enganoso é esse balé! O orgulho nos cega, transforma-nos em prisioneiros de uma realidade distorcida, onde a verdade se torna um eco distante, abafado pelo ruído de nossas próprias vaidades. A negação das falhas é uma armadilha que construímos com nossas próprias mãos. Preferimos viver em um conto de fadas, onde as imperfeições não têm lugar. Nos espelhos da vida, olhamos para o reflexo e vemos apenas o que queremos ver. O que há por trás dessa superfície polida?
Um abismo de inseguranças, medos e aquelas sombras que se acumulam em cada canto escuro da mente. Recusar-se a confrontar essa podridão é como enterrar a cabeça na areia, acreditando que o mundo ao nosso redor desaparecerá. Mas a verdade é implacável. Ela sempre volta, mais forte, mais cruel. As consequências do orgulho se acumulam como tempestades em um céu já carregado. As relações, que poderiam ser pontes de conexão, se tornam fossos profundos. O crítico, que um dia se sentiu no topo do mundo, logo se vê sozinho em sua torre de marfim, cercado por muros construídos de desdém e desprezo. O isolamento não é apenas uma consequência, é uma punição autoimposta. A solidão se transforma em uma companheira amarga, que se agarra a nós, sussurrando verdades que preferiríamos ignorar. E quando tudo se despedaça, o que sobra? Um eco de palavras não ditas, de oportunidades perdidas. O orgulho, que parecia tão robusto, se revela uma casca vazia. A dor das consequências se torna um peso que carregamos, uma marca indelével em nossas almas. Aquele que se recusa a olhar para dentro se torna um prisioneiro de suas próprias ilusões, aprisionado em um ciclo vicioso onde o autoengano é a única saída. A cada crítica lançada, uma parte de nós se desfaz, e a solidão se aprofunda. O silêncio, esse sussurro ensurdecedor, se torna a única resposta ao clamor das nossas fraquezas. A falta de autocrítica nos mergulha em um vazio existencial, onde a vida se transforma em uma série de ecos sem vida. O que somos, afinal, quando as luzes se apagam? O orgulho, que um dia nos fez sentir invencíveis, agora se transforma em uma sombra que nos consome? E é nesse momento de escuridão que a verdadeira luta começa, a luta para resgatar a essência perdida sob camadas de arrogância e negação. A justiça do tempo é implacável. Ele não se importa com nossas ilusões, ele revela a verdade, nua e crua. Cada dia que passa, cada lágrima não chorada, cada palavra não dita, se transforma em um testemunho silencioso de quem realmente somos. O orgulho pode nos cegar, mas o tempo é o grande juiz. Ele não apenas revela a podridão que escondemos, mas também nos dá a chance de confrontá-la, de transformá-la em força. E assim, a verdadeira força na escuridão começa a emergir. É preciso coragem para olhar para si mesmo, para se despir de toda a armadura que o orgulho nos impõe. Aceitar nossas falhas é o primeiro passo para a libertação. Quando finalmente nos permitimos ser vulneráveis, quando abandonamos a futilidade da crítica e a negação, encontramos o poder que reside em nosso interior. É nas sombras que a verdadeira luz se acende, e é ali que, finalmente, podemos começar a nos tornar quem realmente somos. O crítico, em sua torre de cristal, observa o mundo como se estivesse acima dele, mas não percebe que essa altura é apenas um espécie de solidão. Ele se vê como um juiz, mas é apenas um carcereiro de suas próprias inseguranças. A solidão é um eco que ressoa em cada palavra lançada, em cada olhar de desprezo. É um abismo que se forma entre ele e o resto da humanidade, um espaço vazio que grita por conexão, mas que se enche de veneno a cada crítica proferida. A ironia é cruel. Quanto mais ele critica, mais sozinho se torna, aprisionado em suas próprias ilusões. A dor das consequências não é uma punição imposta por outros. É uma obra-prima que ele mesmo esculpe. Cada crítica é um golpe que acerta em seu próprio coração, um corte que se aprofunda em sua alma. Ele se afunda em um ciclo de dor, onde a satisfação de apontar o dedo para os outros se transforma em um martírio pessoal. E nesse mar de solidão, ele se torna um náufrago, cercado por ondas de arrependimento, enquanto a vida continua a fluir ao seu redor. O que é um crítico senão um artista da dor, pintando sua própria miséria em um quadro que ninguém deseja admirar? Silêncio. Um silêncio que se torna ensurdecedor, como um grito abafado por uma máscara de superioridade. Dentro dele, a falta de autocrítica se transforma em um vazio existencial, um eco de memórias não vividas e de palavras não ditas. A necessidade de se mostrar perfeito se revela uma prisão, onde a verdadeira essência se esconde nas sombras. O crítico se torna um espectador de sua própria vida,
incapaz de sentir, incapaz de se conectar. E o que resta é uma vida sem cor, uma existência marcada pela ausência de verdadeiras emoções. Quando as luzes se apagam e o mundo ao redor se dissolve em escuridão, quem somos de fato? A fachada que construímos desmorona e o orgulho se transforma em cinzas. O crítico se vê nu, exposto a um universo que não perdoa e, assim, é forçado a enfrentar a crueza de sua própria essência. É nessa escuridão que a luta verdadeira começa. É um duelo entre a negação e a aceitação, entre a crítica e a autocompreensão. E, no fundo do poço, encontra-se a possibilidade de renascimento. A solidão, essa companheira amarga, se transforma em um espelho. Cada reflexão revela as rachaduras na superfície da arrogância. Essa solidão não é apenas um estado de ser, é um convite à introspecção. É quando encaramos nossos medos e inseguranças que a verdadeira força começa a emergir. A vulnerabilidade, que antes parecia uma fraqueza, se torna um escudo poderoso. A dor que sentimos é a prova de que estamos vivos, de que temos a capacidade de sentir e, portanto, de mudar. O crítico, ao invés de se afundar no abismo, tem a oportunidade de se erguer. Ele pode escolher enfrentar suas falhas, despojar-se da crítica destrutiva e abraçar a autenticidade. É nesse momento que a libertação acontece. A verdade se revela como uma lâmina afiada, cortando as correntes da negação. E, assim, o crítico se transforma, não em um ser perfeito, mas em alguém verdadeiro, capaz de se conectar de forma genuína com o mundo ao seu redor. Cada passo em direção ao autoconhecimento é um passo para fora da solidão. A verdadeira força não está em ser invulnerável, mas em aceitar nossas imperfeições e usá-las como combustível para a transformação. O eco da solidão, que antes soava como uma condenação, se torna uma melodia única, uma canção de liberdade. Ao finalmente se permitir ser vulnerável, o crítico descobre que a conexão verdadeira é a única forma de escapar do vazio, de encontrar significado em meio à escuridão. A jornada é longa, mas é nesse caminho que a verdadeira luz começa a brilhar, revelando não apenas quem somos, mas quem podemos nos tornar. A solidão pode ser uma companheira dolorosa, mas também é uma mestra que nos ensina a procurar o que realmente importa, a conexão, a autenticidade e a coragem de ser quem somos, mesmo nas sombras. Na penumbra, onde as sombras dançam e a verdade se esconde, reside a força que poucos têm coragem de encarar. Ao invés de se retirar diante da escuridão, é preciso se lançar nela, mergulhar nas profundezas do que somos realmente. Cada fraqueza, cada falha, é uma cicatriz que conta uma história. É na escuridão que a verdadeira batalha se trava, e a força não é encontrada em ostentação, mas na aceitação brutal de quem somos. A vulnerabilidade, essa palavra temida, é a chave que abre as portas para um renascimento inesperado. Confrontar as fraquezas é um ato de coragem, uma descida ao abismo que muitos temem. No entanto, é nesse abismo que se revela a essência mais pura do ser. A sociedade nos ensina a esconder nossas imperfeições, a usar máscaras que nos distanciam da autenticidade. Mas quem se atreve a despir-se diante do espelho da verdade? A força surge quando decidimos não mais correr. Quando aceitamos que somos feitos de carne e osso, de dor e de amor, e que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma forma poderosa de conexão. É na fragilidade que encontramos a trama da vida, onde as emoções dançam em um balé entre a luz e a sombra. A dor da vulnerabilidade é um grito silencioso que ecoa em nossos corações. Ao abraçar essa dor, encontramos a liberdade. O crítico que se recusa a ver suas próprias falhas carrega um fardo pesado, uma armadura que o separa do verdadeiro eu. A cada crítica, ele constrói muros, mas a verdadeira força reside na capacidade de se render. A aceitação é um ato revolucionário. Quando olhamos para dentro e reconhecemos a escuridão, não a tememos, em vez disso, a utilizamos como um combustível para a transformação. Transformar-se não é sobre se moldar em uma nova forma, mas sobre deixar a luz da verdade brilhar através das fissuras da nossa alma. É nesse processo que o crítico se torna um criador, moldando sua vida com os próprios cacos.
Não há vergonha em ser imperfeito, a vergonha está na negação. O eco da solidão transforma-se em um chamado, um convite a olhar para as sombras e a dançar com elas. O tempo, esse juiz implacável, não é apenas um espectador do nosso sofrimento. Ele é um escultor que, dia após dia, esculpe a verdade em nossas vidas. Cada momento de autocompreensão traz à tona a essência que estava escondida sob camadas de orgulho e arrogância. A transformação não é instantânea, mas uma jornada que exige paciência e coragem. A podridão que antes parecia um destino terrível se revela um terreno fértil para o crescimento. O que já foi um veneno se transforma em remédio, e a dor se torna sabedoria. Confrontar a escuridão é um ato de coragem. É um convite a abrir as portas de uma masmorra que muitos preferem manter trancadas. Mas a liberdade não se encontra em escapar da dor, ela floresce quando aceitamos, quando olhamos dos olhos da nossa própria sombra. O crítico que antes se via como um juiz agora se torna um aprendiz, e nesse aprendizado, a verdadeira força se revela. É um aprendizado que não termina, mas evolui a cada nova cicatriz, a cada nova história. Assim, ao abraçar a escuridão, encontramos a luz que sempre esteve ali, esperando para ser descoberta. A vulnerabilidade é um portal, um caminho que leva à autenticidade. O que somos quando as luzes se apagam não é apenas um eco de nossas falhas, mas uma sinfonia de possibilidades. A vida, em toda a sua complexidade, é feita de sombras e luzes, e é na aceitação desse dualismo que encontramos a verdadeira força. E assim, ao invés de temer a escuridão, nós dançamos com ela, e nessa dança, nos tornamos inteiros. O tempo é um assassino silencioso, um espectador que observa impassível enquanto o drama da vida se desenrola. Ele não se importa com aplausos ou vaias, sua única função é revelar a verdade, expor as mentiras que vestimos como armaduras. Quando as luzes se apagam, e o palco da vida se torna um deserto de solidão, o que resta? O eco da nossa existência, sussurrando as verdades que tentamos ignorar. O tempo é o juiz que, com um olhar penetrante, desmascara a hipocrisia que se espalha como uma sombra, revelando que a podridão não desaparece, apenas se transforma, como uma planta que cresce em meio às rachaduras do asfalto. A podridão, essa companheira indesejada, não é um destino a ser temido, mas um convite a olhar mais fundo. As feridas que carregamos, aquelas que tentamos esconder sob camadas de orgulho, são os verdadeiros testemunhos da nossa jornada. Tentar apagar essas marcas é como tentar apagar a história. Elas nos moldam, nos ensinam. O tempo, com sua implacável passagem, se torna o artista que entalha nossas cicatrizes em obras de arte, revelando a beleza que brota da dor. Quando finalmente encaramos essa verdade, percebemos que a podridão que tanto temíamos é apenas uma parte do ciclo da vida. Não há como escapar da inevitabilidade de enfrentar nossas próprias sombras. O tempo não perdoa, e a verdade, como um rio que flui, sempre encontra seu caminho. O crítico que se refugia atrás de palavras afiadas, que se esconde nas sombras da crítica, um dia terá que olhar para si mesmo e enfrentar o que realmente é. E quando isso acontecer, o que encontrará? Um vazio insuportável, um eco ensurdecedor de suas próprias falhas não resolvidas. A justiça do tempo é uma justiça cruel, mas necessária. Ela remove as máscaras, fazendo com que cada um de nós se depare com a essência de sua própria existência. A podridão que antes era indizível agora se torna visível, um testemunho da luta interna que travamos. Não é apenas uma questão de tempo, é um processo de transformação contínua. Assim como a natureza se renova após a tempestade, nós também temos o poder de nos reinventar. O que antes era uma fraqueza se transforma em força, e a dor se torna o combustível para o crescimento. Ao aceitarmos que a podridão faz parte de nós, encontramos um caminho para a libertação. O medo que sentíamos em relação às nossas falhas se dissolve na aceitação, e a verdade, embora dolorosa, se transforma em um guia. A verdade, essa força inabalável, sempre acaba vencendo. O tempo, com sua paciência infinita, mostra que as consequências de nossas ações não podem ser ignoradas. Cada crítica,
cada julgamento, reverberam em nossas vidas, criando um ciclo que reflete a solidão e o vazio que tentamos evitar. Mas é nesse vazio que encontramos espaço para a reflexão, para o autoconhecimento. A realidade é dura, mas é lá que a verdadeira força emerge. E quando finalmente decidimos confrontar a podridão que habita em nós, uma nova luz se acende, revelando um caminho que, até então, estava coberto pela escuridão. A justiça do tempo não é uma punição, mas uma oportunidade de renascimento. É a chance de olhar para trás, de ver onde erramos e, mais importante, de entender quem realmente somos. A podridão não é o fim, é um novo começo. E quando finalmente aceitamos isso, encontramos a liberdade que tanto buscamos. A liberdade de ser autêntico, de se despir das máscaras, de se ver no diante do espelho da verdade. Essa é a coragem que poucos têm, mas que todos desejam. Assim, o tempo nos ensina que não há como fugir de quem somos. Ele traz à tona nossas falhas e nos força a enfrentá-las. E, ao fazermos isso, descobrimos que, mesmo na escuridão, somos capazes de brilhar. É nesse confronto que encontramos a verdadeira essência do ser humano, não a perfeição, mas a capacidade de se levantar, de se reinventar, mesmo quando tudo parece perdido. O tempo é o nosso maior aliado, e a sua justiça é o caminho para a verdadeira transformação. Quando as luzes se apagam, o brilho ensurdecedor das ilusões se desvanece, e a verdade emerge das sombras como um predador faminto. A escuridão é um espelho cruel que reflete o que tentamos ocultar sob camadas de sorrisos e aplausos. Nela, encontramos a essência nua e crua de quem somos, longe das máscaras que vestimos para agradar aos outros. O que somos quando os holofotes se apagam? A resposta é um sussurro cortante que ressoa nas cavernas do nosso ser, ecoando a solidão que nos persegue, mesmo na companhia de outros. A identidade oculta se revela, e é uma visão desoladora. Cada um de nós carrega dentro de si um mundo de inseguranças, medos e falhas. Na escuridão, as verdades que evitamos encarar se tornam companheiras, e o peso delas pode ser insuportável. A busca pela aceitação nos empurra a criar personas que agradam, mas que não representam quem realmente somos. A verdade é que, na calada da noite, quando as luzes se apagam, somos confrontados com a solidão de nossas escolhas e a fragilidade de nossas construções. É nesse silêncio profundo que muitos se perdem. A busca pela autenticidade é um caminho espinhoso, repleto de armadilhas e espelhos quebrados. Ser aceito como realmente é, sem as máscaras que nos protegem, exige coragem. O medo da rejeição nos impede de nos expor e, assim, continuamos a dançar nas sombras, prisioneiros de nossas próprias criações. No entanto, é na coragem de se revelar que encontramos a verdadeira força. A luz que brilha na escuridão não é a perfeição, mas a aceitação de nossas imperfeições. Quando decidimos ter coragem, tudo muda. A vulnerabilidade, que antes parecia uma fraqueza, se transforma em um poderoso aliado. Ao mostrar nossas verdadeiras faces, criamos conexões genuínas. A autenticidade é um ato de rebeldia contra um mundo que valoriza a superficialidade. Ao abraçar quem somos, mesmo com nossas falhas, começamos a desfazer as correntes que nos prendem. A liberdade que buscamos não está na aprovação dos outros, mas em sermos fiéis a nós mesmos. As sombras que nos cercam não são inimigas, elas são parte de nossa jornada. Cada cicatriz, cada erro, cada lágrima acumulada é um testemunho da luta que travamos. A escuridão é o solo fértil onde a verdadeira transformação floresce. Ao aceitarmos nossa identidade oculta, encontramos o poder de nos reinventar. O que antes parecia um fardo pesado se torna uma fonte de força, e a dor se transforma em combustível para o crescimento. No silêncio da escuridão, há uma revelação poderosa. Somos mais do que as críticas que recebemos, mais do que os erros que cometemos. A verdadeira essência reside na capacidade de nos levantarmos, de aprendermos com nossas falhas e de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Essa é a beleza da existência humana, um ciclo interminável de queda e ascensão. A justiça do tempo não é apenas sobre punição, mas sobre redescoberta.
O que somos quando as luzes se apagam? Somos a soma de nossas experiências, a junção de nossas dores e alegrias. A autenticidade não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada passo em direção ao autoconhecimento é uma vitória sobre a solidão que tentamos evitar. E, ao confrontarmos nossas sombras, encontramos a liberdade que tanto desejamos. A escuridão não é o fim, é o começo de uma nova história, onde cada um de nós tem o poder de brilhar, mesmo em meio ao caos. Assim, a verdadeira força não reside na perfeição, mas na aceitação de nossa humanidade. Quando finalmente nos permitimos ser quem realmente somos, descobrimos que a luz que brilha em nós é indomável. É a luz que ilumina o caminho, mesmo nas noites mais sombrias, e nos guia em direção a um futuro onde já não temos medo de nos revelarmos. É na coragem de ser autêntico que encontramos a verdadeira liberdade, e essa liberdade é a nossa maior conquista. Na dança das sombras, onde a luz se esconde e a verdade se torna um eco distante, é preciso enfrentar a realidade crua de nossas ações. Cada crítica lançada, cada julgamento apressado, constrói uma muralha ao nosso redor, um castelo de solidão que nos aprisiona em nossa própria arrogância. O que somos quando a poeira baixa e o espelho revela a face de quem realmente somos? A resposta é uma ferida aberta, pulsante, que grita por atenção. A responsabilidade pessoal é a chave que pode abrir as portas da autorreflexão, mas muitos preferem enterrar essa chave sob camadas de orgulho. Assumir a responsabilidade por nossas ações não é um fardo, mas um ato de coragem. É reconhecer que cada palavra cortante, cada olhar desdenhoso, são reflexos de nossas próprias inseguranças. O crítico, em sua busca por superioridade, se esquece de que a verdade não se esconde na crítica, mas nas consequências que ela traz. Nossas relações tornam-se campos de batalha, onde o amor se transforma em armas, e a amizade, em uma linha tênue que pode se romper a qualquer momento. A crítica, em sua essência, é um veneno que corrói as pontes que construímos. A dor das consequências se instala lentamente, como um ladrão que rouba o que temos de mais precioso, a conexão genuína. O crítico se vê sozinho em meio à multidão, cercado por fantasmas de pessoas que se afastaram, incapazes de suportar o peso de suas palavras. O vazio do isolamento é um grito ensurdecedor, uma lembrança constante de que a crítica não constrói, mas destrói. É a ironia cruel da vida. Aqueles que se elevam sobre os outros, em seu orgulho cego, acabam caindo mais fundo, mergulhando em um abismo de solidão. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Quando olhamos para dentro e encontramos a falta de autocrítica, é como olhar para um espelho empoeirado, onde a imagem distorcida reflete a fragilidade de nosso ser. A ausência de autoconhecimento é uma prisão invisível, e a chave para a liberdade está em reconhecer que somos todos falhos, seres humanos em busca de compreensão. O ato de olhar para dentro é um caminho difícil, repleto de espinhos, mas é nesse enfrentamento que reside a verdadeira libertação. A libertação pelo autoconhecimento é a luz que brilha nas trevas. Ao confrontar nossas fraquezas, ao abraçar a podridão que habita em nós, encontramos um poder que antes parecia inalcançável. Cada erro se transforma em sabedoria, cada dor em aprendizado, e, assim, começamos a reconstruir o que foi destruído. A verdadeira força se revela na aceitação das nossas imperfeições, no entendimento de que cada cicatriz é um testemunho de uma batalha vencida. À medida que o tempo avança, a justiça se impõe de maneira implacável. O tempo é um juiz que não se apressa, mas que revela a verdade nas suas camadas mais profundas. A podridão, que antes se escondia sob o verniz da aparência, começa a se transformar, mostrando a verdadeira essência do ser. É um processo doloroso, mas necessário. Todos nós seremos obrigados a encarar o espelho e a verdade que ele reflete. As consequências de nossas ações se acumulam como folhas caídas, e não há como escapar do inevitável. Quando finalmente decidimos olhar para nossas falhas, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Em nossa vulnerabilidade, encontramos a força que nos conecta aos outros. A solidão do crítico se dissolve na compreensão de que todos estamos lutando nossas próprias batalhas.
A responsabilidade pessoal não é um fardo, mas uma libertação. É a possibilidade de reescrever nossa história, de transformar a dor em propósito e de construir relacionamentos baseados na autenticidade. Portanto, ao invés de condenar, que possamos aprender. Ao invés de criticar, que possamos entender. A verdadeira liberdade não está na recusa de nossas fraquezas, mas na aceitação plena delas. E é nesse reconhecimento que encontramos a verdadeira força, a força que surge da escuridão, que nos transforma e nos guia em direção a um futuro onde já não temos medo de ser quem realmente somos. Se você já sentiu o peso das suas próprias sombras, se já encarou a dor e encontrou a força para se levantar, compartilhe esta mensagem. Lembre-se, a verdadeira liberdade surge na aceitação de nossas imperfeições. Deixe seu comentário sobre como uma escolha difícil te moldou e te fez mais forte. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões que revelam a beleza que se esconde nas trevas. A luta é nossa, mas a vitória será coletiva. Vamos juntos, desafiar o que é confortável e abraçar a verdade que nos transforma.